E aí pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo do Intubem. Então, o Intubem é um canal de divulgação de conhecimento médico com muito foco no auxílio da ventilação do manejo da via aérea. Tá certo? Meu nome é Danilo, eu sou médico intensivista, trabalho em Uberlândia, em hospitais públicos e privados. Já trabalhei em urgência e emergência, tanto pré-hospitalar quanto hospitalar. Trabalhei já diariamente como rotina no maior pronto-socorro daqui da cidade de Uberlândia. E hoje eu trabalho única e exclusivamente com terapia intensiva e na produção de conteúdo aqui para vocês. Tá bom? A gente está fazendo uma série de programas, uma série de vídeos temáticos, certo? E esse aqui de hoje em específico, eu estou chamando de equipamentos e dispositivos. Por que eu estou chamando de equipamentos e dispositivos? O arsenal de manejo de via aérea ele é muito grande. Existem vários instrumentos, vários dispositivos mesmo que você pode usar e que vão te ajudar a ventilar seu paciente, a manter ele respirando, a manter uma saturação adequada, com conforto. Quando ele não tiver com uma saturação adequada, você pode trocar de dispositivo que vai te oferecer mais ou menos fluxo, mais ou menos oxigênio. Basicamente a gente divide esses dispositivos em baixo fluxo e alto fluxo. Então hoje eu vou falar sobre os dispositivos de baixo fluxo, que estão disponíveis aí em praticamente 100% das unidades de atendimento de urgência e de emergência. Não vão te exigir grandes verbas, não vão te exigir grandes luxos. Qualquer unidade que você for trabalhar vai ter esse tipo de dispositivo. Alguns com melhor, outros com pior estado de conservação, mas vai estar lá. Então, esse vídeo de hoje é sobre dispositivos de baixo fluxo, que vão te ajudar a fazer o seu paciente a respirar melhor. Nesse vídeo hoje você não vai encontrar dispositivos de alto fluxo, com catéter de alto fluxo, máscara, bolsa válvula máscara, VMI. A gente não vai falar sobre isso. E a gente também não vai falar sobre mecanismos fisiológicos, sobre a física dos gases, sobre detalhes muito profundos que não vão te ajudar no dia a dia. A intenção de hoje é te ajudar e te ensinar como usa alguns dispositivos simples que vão facilitar o teu plantão. Tá certo? Então vem comigo aqui que a gente vai conversar bastante sobre isso. Bom, me apresentando de novo, eu sou Danilo, sou médico formado pela Universidade Federal de Uberlândia, trabalho em UTIs públicas e particulares aqui na cidade de Uberlândia, ok? Hoje eu estou aqui para te mostrar um pouco sobre os dispositivos de respiração, de ventilação que vão ajudar você no dia a dia, tá bom? A intenção aqui é trazer um guia desses principais tipos de dispositivos de assistência respiratória. O que você precisa saber, o que você precisa deixar medular para facilitar o teu atendimento. Você vai falar assim, mas eu não preciso saber disso porque a equipe de enfermagem, eu sou médico, a equipe de enfermagem sabe fazer, o fisioterapeuta sabe fazer. Sim, sabe, mas você tem por obrigação saber como tratar seu paciente. Você tem por obrigação a ser parceira da sua equipe. Você não pode deixar tudo para a equipe de enfermagem, tudo para a equipe de fisioterapia. Você tem a obrigação de conhecer o arsenal de tratamento. Você não é obrigado a saber os melhores antihipertensivos para cada situação. Você não é obrigado a saber que o IECA é um bom vasodilatador que atua lá no tratamento da pressão arterial. Então você tem a obrigação de saber quais os dispositivos usar, por quê, em que momento. Tá bom? Até de instalar, se for o caso. Como colocar no seu paciente. Combinado? Vamos supor o seguinte, tem um paciente que tem uma insuficiência cardíaca grave, ele está com dengue, você precisa fazer volume para esse paciente, mas ele tem uma EC grave. Então você precisa oferecer muito volume, mas por outro lado você tem que segurar a mão. Esse teu paciente está entrando em choque, e a gente sabe que o tratamento do choque da dengue precisa de muito volume. Você vai fazer esse volume, mas teu paciente vai começar a apresentar uma dessaturação, vai aumentar a frequência respiratória, vai precisar de um suporte ventilatório. Por onde que você vai começar? Você já vai começar numa VMI de cara? Ou você vai ofertar um oxigênio
um menor fluxo, manter o conforto para ele poder continuar conversando contigo. Então vamos lá, o que a gente tem de arsenal? O que a gente tem de disponível para tratar os nossos pacientes iniciando uma dificuldade respiratória? Bom, só fazendo um parênteses aqui, no final desse vídeo eu vou deixar uma dica bem legal de um dispositivo bem simples que, se por acaso você precisar entubar, você vai manter esse dispositivo de uma forma bem tranquila. Você vai ajudar o teu paciente a respirar melhor e eu vou te mostrar um pouquinho sobre esse dispositivo lá no final. A gente vai conversar um pouco melhor sobre isso, tá? Fica ligado aí e não sai do vídeo não. Primeiro dispositivo que a gente tem disponível, catéter nasal. Catéter nasal simples. Algumas pessoas chamam também de tipo óculos. Como é que eu uso ele? Esse, tá vendo? Ele tem aqui duas barrinhas que são furadas, que encaixam aqui no nariz, que passa por trás da orelha do paciente e você vai conseguir fixar ele embaixo do pescoço. Então ele vem já com uma travinha, vai passar isso aqui e vai conectar, certo? Essa outra ponta é um conector basicamente universal, que ele conecta em todas as saídas de oxigênio. Então você vai lá conectar na saída de oxigênio da sua unidade. Quanto de oxigênio ele consegue ofertar? Num fluxo de 2 a 4 litros por minuto, ele oferta ali uma FO2 de 30 a 35%, tá bom? Num fluxo maior, 6 litros por minuto até 40%. Acima de 6 litros por minuto, ele não tem tanta eficácia, porque o vazamento de ar daqui para o ambiente é muito grande. Então, você só vai usar esse fluxo maior em raríssimas ocasiões, e a gente vai falar isso mais tarde. Normalmente, começou a passar de 5 litros por minuto, chegar a 6 litros por minuto, a gente já começa a perceber que esse paciente está precisando de um novo dispositivo de assistência ventilatória. Porque, além da não oferta de uma FO2 maior do que 40%, ele passa a se tornar desconfortável. Porque, normalmente, esse oxigênio ele não é umidificado, ele começa a ressecar a mucosa nasal e a machucar realmente a mucosa nasal. Então, o teu paciente chegou lá na unidade, começou a ficar desconfortável, começou a dessaturar. A primeira coisa que você vai tentar é um catéter nasal do tipo óculos. Vai ligar ele no mínimo fluxo possível. Com 1 litro de oxigênio, 1 litro por minuto, ele já saturou bem. Mantém 1 litro. Está precisando de um pouco mais. Vai aumentando. 2, 4 litros, já sabe que você está ofertando ali 30, 35% de FO2. Começou a subir mais que 4 litros, chegando perto dos 6, já acende a lanterna. Talvez não seja só do catéter nasal tipo óculos que o seu paciente está precisando. Ok? Qual outro tipo de dispositivo que a gente tem? A gente tem a máscara facial simples. Essa aqui não é tão simples, porque ela pode ser acoplada também para VNI. Mas basicamente a máscara facial é assim, ela é colocada no rosto do paciente, tem um encaixe para o nariz, tem um encaixe do queixo, você tem uma oferta de oxigênio, vai ali de 6 a 10 litros por minuto, vai oferecer para o teu paciente ali 45, 50% de FO2. Problema, ela não tem, a gente fala que ela é reinalante. Você não tem como, o seu paciente não consegue jogar o CO2 para fora e ficar só com oxigênio. Você oferta muito oxigênio, mas tem a mistura do gás carbônico aqui na máscara. Então, se o teu paciente é um DPLC, por exemplo, ele já é um retentor crônico, você vai fazer com que ele tenha mais retenção ainda do CO2. Talvez, se o problema for o CO2, esse não é um dispositivo mais adequado para ofertar para o teu paciente. Se é o que tiver disponível na mão, se é o que você tem disponível na hora antes de procurar um outro dispositivo, você precisa ofertar um fluxo maior, precisa ofertar uma FO2 maior, então usa a máscara facial simples, tá certo? Outro dispositivo, esse dispositivo inclusive ele é muito legal, ele chama máscara de Venturi. Máscara de Venturi é essa máscara aqui, ela vem desmontada, tá bom? Então você vai acoplar isso aqui no seu paciente, você vê que aqui ele tem um orifício bilateral que é para eliminar o ar exalado, então você não tem a mistura, você tem um influxo de O2 e o CO2 consegue sair por aqui. Você tem essa traqueia que é acoplada dessa forma, tá bom? E qual que é o grande barato da máscara de Venturi? Você consegue saber exatamente qual que é a FO2 que você está ofertando
e qual que é o fluxo que você precisa ofertar. Como é que você sabe? Existem várias ponteiras coloridas que estão aqui na minha mesa. Cada ponteira dessa oferta uma FiO2 diferente. Você fala, ah, Danilo, mas eu preciso saber exatamente qual cor que é? Não, não precisa. Por que você não precisa? Porque aqui, nessa extremidade, ele vai falar para você qual que é o fluxo dele e qual que é a FiO2 que ele oferta. Essa aqui em específico é de um fluxo de 12 litros por minuto, que oferta 50% de oxigênio. Essa branquinha, 4 litros por minuto, ela oferta 28% de oxigênio. Quando é que você vai usar a máscara de Venturi? Quando você quer saber exatamente a FiO2 que você precisa ofertar. Quando você precisa controlar exatamente o fluxo de O2. Tá bom? Ela é uma máscara confortável, não é desconfortável para o paciente, mas ele não consegue conversar tão bem e ele não consegue se alimentar, se for o caso. Um paciente que está precisando transitoriamente de um fluxo maior, mas assim ele não consegue se alimentar. Já com o catéter nasal, por exemplo, um fluxo menor, mas ele se alimenta, ele conversa, tá? Ele pode tomar medicação via oral. Aqui já é um pouco mais difícil. E como é que eu vou montar? Então vamos pegar essa aqui, que é a de 50% de FiO2. Eu vou encaixar o dispositivo aqui, certo? Encaixou, e eu tenho esse copinho, que é um misturador. Então eu encaixo esse copinho aqui, ele faz um clique, a fonte de oxigênio eu vou ligar aqui embaixo. Lembra que esses dispositivos eles têm conectores universais. Então uma ponta vai lá na saída de O2 da parede, a outra ponta vem aqui, tá certo? Está montado o dispositivo. Aí você me pergunta, mas qual que é a diferença entre os pinos? Por que esse aqui oferta 28% e esse aqui oferta 40%? É o seguinte, cada um deles tem uma janela de mistura de ar diferente. O tamanho é ligeiramente diferente. E outra coisa, o orifício que existe aqui na entrada é diferente. Então esse aqui com uma FiO2 de 40% tem um orifício muito maior do que esse aqui de 28%. Cada fabricante tem a sua cor, então não é para você ficar decorando a cor. É só olhar aqui embaixo. E é só saber que o ar é misturado aqui numa proporção exata com o fluxo que entra para ofertar a proporção exata de FiO2 que você está precisando. Tá bom? Então, máscara de Venturi. Não deixe o CO2 se misturar. O CO2 é exalado. Você tem um fluxo de O2, uma mistura de O2 bem controlada. Você sabe exatamente o que você está ofertando para o seu paciente. Combinado? Qual que é o outro dispositivo que a gente tem para oferecer um pouco mais de oxigênio para o paciente? Dos que a gente considera de baixo fluxo, né? os que a gente tem comumente nas unidades de atendimento. É a máscara facial com reservatório. Tá? Aqui, esse reservatório fica com oxigênio puro, 100%. Você vai introduzir esse oxigênio de que jeito? Lembra do conector universal? Ele vai encaixar aqui, encaixou na parede. Essa bolsa ela vai inflar, ela vai servir realmente como um reservatório de oxigênio. Existem dois tipos de máscara com reservatório, a reinalante e a não reinalante. A reinalante não tem essa válvula, certo? Então o ar que entra, ele pode entrar um ar 100%, mas o CO2 não sai. A não reinalante tem essa válvula. Então conforme o paciente faz esforço para expirar, essa válvula se abre e o ar cheio de CO2 consegue sair por ela, tá certo? Qual que é o grande erro da maioria das pessoas? Fala assim, meu paciente está precisando de muito oxigênio, então eu não quero que o ar se misture, eu quero oferecer o máximo de oxigênio para ele. O que vem quando faz? Bota um esparadrapo aqui, bota um esparadrapo aqui. Parabéns, você acabou de transformar a sua máscara ideal numa máscara reinalante. Então, o seu paciente que estava recebendo uma FiO2 alta, continua recebendo uma FiO2 alta, mas está voltando o oxigênio misturado com o CO2 lá para ele. Então, você está dando um tratamento subótimo, que é um outro nome para um tratamento péssimo no caso. Certo? Não é para colocar esparadrapo aqui. Isso aqui está aqui de propósito. Isso aqui é molinho, justamente para permitir que o ar contendo CO2 saia e que o teu paciente receba o máximo de oxigênio puro possível. E mesmo assim ainda não é 100%. Se você colocar um fluxo de 15 litros por minuto aqui, você vai estar ofertando
um AFO2 de aproximadamente 70%. Então não é 100%. Imagina se você fechar. Se você fechar, você está oferecendo menos até de 50%. E aí seu paciente que está precisando de um fluxo maior vai acabar sendo prejudicado. Olha aqui que interessante. Essa válvula, esse reservatório, ele joga o ar para cá, empurrado pelo fluxo, e ele tem uma válvula. Essa válvula não deixa o CO2 misturar aqui dentro, tá bom? O CO2 ele só vai se misturar aqui nesse espaço, nesse volume, e ainda vai sair por essas válvulas bilaterais. A gente tem um fixador aqui na frente para prender o máximo possível no nariz do seu paciente para não deixar que o ar escape. Às vezes a gente tenta vedar o máximo possível. Pessoas do meu tamanho têm um pouco de dificuldade de máscara se adaptar desse jeito. Porque se a gente reparar bem, ó, nariz não fecha bem com a boca. Toma cuidado com o tamanho na hora de você colocar a máscara no seu paciente. Tem que ser vedado o máximo possível. Porque se não for vedado, o oxigênio que está entrando aqui, que você está imaginando que está entrando 70%, vai estar vazando ou vai estar misturando com o ar ambiente. Tá bom? Então vamos revisar. Dispositivos fáceis para usar no pronto-socorro para ofertar O2 suplementar para um paciente que está com dificuldade respiratória. Começando com catéter nasal, tipo óculos. Ele vai te dar de 2 a 6 litros por minuto, ofertar de 30 a 40% de FO2. Não dá para confiar nesse fluxo, mas é um dispositivo de entrada que permite que o teu paciente consiga conversar, consiga se alimentar sem desconforto. Vai começar a ficar desconfortável quando? Quando aumentar o fluxo e começar a ressecar a mucosa do nariz. Tá bom? Vai machucar o nariz do seu paciente. Máscara facial simples. Geralmente elas são reinalantes. 6 a 10 litros por minuto vai dar de 45 a 55% de FO2. Máscara facial de Venturi. Existem vários pinos disponíveis. Cada pino tem um diâmetro de orifício. Cada diâmetro de orifício oferece um fluxo diferente. Preciso decorar? Não preciso decorar. Já está escrito aqui, nesse local, o fluxo que você tem que colocar e a FO2 que ela oferece. Vai de 28% até 50% de FO2, ali com 12 litros por minuto. Extremamente confiável, você mistura o oxigênio aqui, não reinala, o CO2 sai por aqui, você consegue ofertar uma quantidade exata de oxigênio conforme a necessidade do teu paciente. E por fim, máscara facial com reservatório, não reinalante, válvula de escape para o CO2. Aqui você conecta a entrada de ar, a bolsa se enche, fica cheia de oxigênio 100% e você consegue ofertar até 70% de oxigênio com um fluxo de O2 a 15 litros por minuto. Mais do que isso, um FO2 maior que isso, só com outros dispositivos que a gente vai tratar em uma outra ocasião. Tá certo? Eu falei antes da dica para você manter um fluxo de O2 melhor para o seu paciente com um dispositivo bem simples na hora de você intubar a pessoa. Então vamos supor que você pegou um paciente em franca insuficiência respiratória e que ele já chegou para você com uma saturação ali de 80%. Você não está conseguindo subir a saturação dessa pessoa. Você colocou ele na VNI e não está subindo. O que te aconselho a fazer? Chama oxigenação apneica. Ah, não vou precisar usar mais a VNI, o AMBU? Vai, mas você vai manter o catéter nasal junto com o AMBU, você vai manter o catéter nasal junto com a VNI, jogando o máximo de oxigênio que você pode jogar para ele. E vai manter esse catéter aqui, mesmo depois de induzir a sedação, mesmo depois de você bloquear esse paciente. E por quê? Então, olha, você colocou a VNI na pessoa, colocou o catéter, não está resolvendo? VNI? Vai para a VNI, o catéter continua aqui jogando oxigênio, você vai usar outro bico, tá bom? O fluxo de O2 que você vai manter durante a paralisia do bloqueador neuromuscular vai te dar um pouquinho mais de suspiro para conseguir manter uma apneia segura. Aqui vai ser diferente, no caso da oxigenação apneica, vai ser diferente da cânula nasal normal. Você vai deixar só 6 litros. Aqui você vai jogar 15 para cima. Vai fazer um turbilhão, porque o paciente já está desconfortável, o paciente já está entrando em insuficiência franca e ele vai parar. Então, o que você vai fazer? Vai jogar o fluxômetro lá em cima, 15 litros para cima, vai usar a VNI junto,
vai manter o catéter nasal durante o bloqueio muscular, deixa soprando ar, um pouquinho de oxigênio acaba indo a mais para você, você tem um tempo de apneia um pouco mais seguro, tá bom? Isso chama oxigenação apneica. A gente vai fazer uma aula, a gente vai fazer um vídeo específico sobre essa técnica. Antigamente ela era mais usada somente no centro cirúrgico, tinha até outro nome, respiração peixinho e etc. Mas aqui na urgência e emergência e na UTI a gente também consegue ter esse artifício para ganhar um pouco mais de suspiro com o paciente que já chega grave e não está conseguindo ser pré-oxigenado adequadamente. Tá bom? Dúvidas? Manda para mim, manda para a gente, comenta aqui embaixo, segue as nossas redes sociais, segue os nossos canais. A gente vai ter um prazer enorme em bater um papo contigo, em tirar suas dúvidas, e esclarecer e bater uma ideia, e trocar uma ideia, bater um papo e trocar conhecimento e experiência. Tá bom? Um abraço para todo mundo, até a próxima.